Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Como vocês já sabem, eu sou Renata e hoje a gente vai continuar falando um pouco sobre o sistema de circuito fechado. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões que surgirem. Então, o modelo conceitual e as habilidades contínuas e de longa duração. O modelo aí de circuito fechado, ele é útil para entender como o sistema motor mantém um estado particular de comportamento motor humano, por exemplo, a postura ereta. Além disso, ele é útil para várias posturas aprendidas. Um exemplo, parada de mãos nas argolas. Outro exemplo pode ser, por exemplo, uma corredora. Imagina ela competindo em uma corrida de 10 quilômetros. Ela continuamente compara o feedback extrínseco e sinestésico de seu ritmo real com uma referência interna do ritmo desejado, a fim aí de realizar as correções necessárias para ela manter a eficiência ali durante a prova. As limitações do controle de circuito fechado, elas incluem, né, como a maior limitação, o tempo. Porque o sistema de circuito fechado, ele torna o controle muito lento, particularmente aí nos estágios de seleção e programação da resposta. Controlar aí os movimentos continuamente por meio da comparação entre o feedback real e o esperado, isso torna toma um tempo, né? E muitas tarefas, elas não oferecem aos executantes esse tipo de tempo, principalmente se a gente for pensar numa habilidade discreta, né? Que é muito rápida. Então, comportamento de perseguição rápido. O modelo conceitual, as correções elas ocorrem umas poucas centenas de milésimos de segundo após o erro ser produzido. O sinal de erro ele é processado então no estágio de identificação do estímulo e uma correção do movimento é escolhida no estágio de seleção da resposta. E modificações no movimento vão ser organizadas e iniciadas no estágio de programação da resposta. Uma vez que a correção ela é iniciada, o movimento então ele continua de sua forma corrigida até que o próximo segmento de informação de erro seja processado. Então, é sempre contínuo essas informações de feedback. A próximo erro que ocorrer, novamente, né, vai vir uma forma corrigida aí desse erro. Esse tipo aí de controle de circuito fechado, ele é adequado enquanto somente 2 ou 3 modificações por segundo no movimento sejam necessários. Se as correções, né, elas têm que ser feitas em uma velocidade maior do que esta, a performance ela se torna ineficiente e pobre. Então, imagine uma prova como esta apresentada aqui na imagem, né? As mudanças aí na direção do objeto, elas ocorrem muito rapidamente, deixando o executante com pouco tempo para fazer as correções adequadas no movimento. Então, ele não tem tempo suficiente para fazer essas correções. Então, em tarefas discretas de duração breve. Em uma tarefa aí de controle de circuito fechado, desde que o ambiente ele permaneça o mesmo como era quando o movimento for organizado, a resposta ela deve ser eficaz no alcance da meta. Nessas circunstâncias, os executantes eles devem iniciar um movimento totalmente planejado para atingir aquela meta. A informação sensorial ela tem um papel mais importante e eficaz à medida que a duração do movimento é aumentada. Então, o executante ele produz um movimento mais lentamente, tá? O que torna esse controle de circuito fechado ineficaz nessas tarefas de habilidades discretas. A produção aí da maioria dos movimentos rápidos, elas vão depender então de alguma forma da programação e planejamento antecipado. Os cientistas eles acreditam que os executantes eles iniciam as ações rápidas de uma maneira tudo ou nada, ou ele acerta ou ele erra. Ele não consegue fazer correções ali durante aquele movimento.
Então, agora uma questão sobre modulações reflexivas em habilidade de movimento. Então, alguns tipos de correções de movimento, dos quais não temos consciência, eles ocorrem quando executamos habilidades. Os reflexos, eles são processos de níveis relativamente baixos, que são localizados na medula espinhal e no tronco cerebral e vão mediar essas modificações, o que frequentemente envolve pouco ou nenhum controle consciente. Esses reflexos, esses movimentos, né, eles são caracterizados por ocorrerem de uma forma estereotipada, involuntária e geralmente rápida. Então, gente, eu trago novamente aqui, né, a imagem do sistema de circuito fechado. Só para a gente dar uma relembrada, né, nós temos, né, um input, que seria o estímulo. Aí nós vemos a fase de identificação do estímulo, seleção da resposta, programação da resposta, que ocorre lá no executivo. Nós temos o programa motor, a medula espinhal e os músculos, que seriam os efetores, produzindo então uma resposta. O que temos de novo aí no sistema de circuito fechado é esse comparador, que vai comparar o estado desejado com o estado real. Esse estado desejado, ele é resultado pretendido de um feedback antecipado do indivíduo. Ele compara com o estado real, que vem do feedback proprioceptivo dos músculos e tendões e estereoceptivo, através, por exemplo, da visão, né? E o que a gente pode ver aqui, né? Que nós temos esse M1 e esse M2, que daqui a pouco a gente vai voltar falando um pouquinho sobre isso, tá? O tempo de movimento, ele então determina os tipos de correção embasados no feedback possíveis e a contribuição relativa dessas modificações para os comandos originais de movimento, tá? Então, todo o processo de sistema de circuito fechado, ele ocorre dessa forma. Então, o papel aí de dois sistemas visuais no controle do movimento. A visão, conforme eu falei na aula passada, ela tende a dominar os outros sentidos aí no sistema sensorial. E a informação visual, ela é enviada, então, da retina por dois caminhos separados para dois lugares no cérebro, havendo boa evidência de que esses dois caminhos são utilizados aí de forma diferente no controle do comportamento, sendo a visão focal especializada em identificação de objetos e a visão ambiental, que é especializada em controle do movimento. Então, nós vamos ver agora um pouquinho desses tipos de visão. A visão focal para a identificação de objetos é o sistema com o qual estamos familiarizados como um resultado aí da experiência pessoal. Ele é especializado para a identificação consciente de objetos que se localiza no seu centro, primeiramente no centro de nosso campo visual. Então, a função aí principal dessa visão focal é fornecer resposta para a questão geral. Por exemplo, o que é isto? Então, essa é a função dessa visão focal. Então, ela vai reconhecer esses objetos. O que é isto? Dependendo do objeto que você esteja olhando. Então, essa visão, ela contribui aí para a nossa percepção consciente dos objetos em que prestamos atenção visualmente, levando à identificação e talvez à ação. A visão focal, um ponto importante que a gente tem que lembrar é que ela é severamente degradada por condições de pouca luminosidade. Então, com pouca luminosidade, essa visão ela fica prejudicada. Agora, em relação à visão ambiental para o controle do movimento. Ela envolve as porções centrais e periférica do campo visual, enquanto a focal era a visão central, né? E não é severamente degradada em condições de pouca luminosidade, como ocorre com a visão focal. Ela detecta aí a posição dos objetos no ambiente, bem como seus movimentos, além de nos oferecer informações sobre nossos próprios movimentos em relação a outros objetos. Então, enquanto a visão focal ela me diz o que é aquele objeto, por exemplo, uma bola, é uma bola.
A visão ambiental, ela detecta aí o movimento daquele objeto e qual a distância o meu corpo está daquele objeto, tá? E a gente utiliza essa visão para responder, então, questões como onde está isto, então, onde está a bola, ou onde eu estou em relação a isto, onde eu estou em relação àquela bola, tá? Continuando aqui, né, no controle visual das habilidades de movimento. Então, visão focal e controle do movimento. Apesar de utilizarmos a visão focal principalmente para identificação de objetos, é errado a gente concluir que esse sistema não tem função também no controle do movimento. Por quê? A visão focal, ela tem acesso à consciência, assim, a informação visual leva a ação de forma muito semelhante ao que ocorre no processamento de qualquer outra informação. Então, a única forma aí com que os indivíduos eles podem utilizar a visão focal para o controle do movimento é processá-la através dos estágios, tá? A falha da pessoa em utilizar a visão focal para identificar com precisão objetos no ambiente pode levar a acidentes ou outros sérios erros, né? Por conta desses estágios aí que ela vai passar. A visão focal, ela contribui para a performance motora, auxiliando-os a orientar nossa atenção para certos tipos de informação ambiental, que vão ser essenciais aí para o nosso sucesso. Em relação à visão ambiental e o controle do movimento, existe o fluxo óptico. O que é isso? São movimentos aí de padrões de raios de luz do ambiente que entra aí na retina da pessoa. Isso permite ao indivíduo perceber movimento, posição e sincronização, tá? E essas mudanças no fluxo óptico, elas são contínuas e podem ser entendidas como um padrão de fluxo de luz através aí da retina. Então, o fluxo óptico, gente, ele oferece ao observador os seguintes tipos de informação sobre o seu movimento, sendo eles a estabilidade e equilíbrio, a velocidade do movimento no ambiente, a direção do movimento em relação à posição de objetos que estão fixos naquele ambiente, o movimento dos objetos no ambiente em relação ao observador e o tempo aí para o contato entre o observador e um objeto no ambiente. Então, aí nós temos o termo, né, propriocepção visual, que foi sugerido por esse autor em 1980 e ele descreve aí, né, o tipo de informação sensorial que surge quando a visão é considerada aqui estritamente uma forma de informação estereoceptiva, fornece aí aos executantes informações sobre propriocepção, o movimento aí de seus corpos no espaço. A propriocepção, né, visual, ela também ocorre quando uma bola move-se em direção a um observador que está parado. E as pessoas, elas têm provavelmente uma capacidade inata de detectar padrões particulares aí de fluxo óptico que especificam uma ameaça iminente. E, felizmente, o nosso sistema nervoso, ele gera uma reação de esquiva eficaz em resposta a tais padrões. Então, por exemplo, imagina uma bola se aproximando, né, de você e você não está prestando atenção nela. Essa modificação aí no fluxo óptico, isso faz com que, né, a pessoa ela consiga detectar aquela bola vindo como uma ameaça a ela pode levar uma bolada e a pessoa muitas vezes ela faz um movimento de esquiva, né? Que seria um movimento meio reflexivo para se proteger daquela bola. Então, visão ambiental por controle do movimento. Informações de tempo para o contato. A tal, ela é o que, gente? Ela é uma variável que se caracteriza pela ampliação do ângulo visual, que é gerado pela aproximação ou afastamento de um objeto em movimento. Então, ela consiste em uma variável que, ao atingir um certo tamanho na retina, dispara uma resposta de ação motora específica e relativa àquele objeto. Então, semelhante ao que eu falei, imagina uma bola vindo na sua direção, isso muda, né, o ângulo visual aí, e isso vai disparar uma resposta.
A tal, então, ela é importante para os indivíduos que executam ações, né, interceptadoras ou tarefas de sincronização coincidente. Por exemplo, bater ou rebater uma bola, preparar o corpo para a entrada vertical na água, no momento apropriado de um mergulho de trampolim. Então, essa variável tal, ela vai ajudar esses indivíduos aí. Visão ambiental ainda para o controle de movimento, nós temos o equilíbrio. O que quer dizer, né? Os próprios receptores, eles são enfatizados na detecção da oscilação postural e da perda de estabilidade. E isso, né, a gente ressalta também que o papel da visão ele é muito predominante aí no nosso equilíbrio. Então, a informação aí de fluxo óptico, que a gente já viu que é, e o sistema de visão ambiental estão criticamente envolvidos no controle de atividades normais de equilíbrio, tá? Então, ela vai auxiliando aí, enviando informações sobre o nosso corpo aí no espaço. Agora, em relação, né, a manter ou não os olhos na bola. Então, olhar para a bola durante a sua aproximação, ela torna os jogadores mais aptos aí a detectar informações sobre as características de voo aí dessa bola. Então, gente, pequenos movimentos aí da cabeça durante o balanço para trás, eles são detectados rapidamente e pequenas mudanças aí na atividade do músculo, elas são geradas para compensar esses movimentos não intencionais. O que faz com que, né, tenha alteração aí do balanço suficiente, por exemplo, numa prova como essa. Então, sobre sistema focal, sistema ambiental. O sistema focal, ele é consciente, tá? Ele é utilizado para localizar objetos no centro do campo visual. Então, ele diz, né, o que seria aquele objeto. E ele é influenciado aí pelo movimento de objetos circundantes, tá? Já o sistema ambiental, ele é inconsciente. Ele é utilizado aí para o controle do movimento, e ele não é influenciado pelo movimento de objetos circundantes, tá? Outro fator importante, né? Esse sistema ambiental é que ele tem relação com o equilíbrio, tá? E isso, gente, a gente também tem que levar em consideração essa questão do sistema ambiental, da visão ambiental e equilíbrio, é que ela tem fortes implicações aí para as posturas aprendidas. Um exemplo, né? Na execução de uma parada de mão nas argolas, onde é importante, né, o ginasta, né, permanecer o mais estático possível. O sistema visual do ginástico, ele pode sinalizar aí mudanças muito pequenas na postura e fornecer aí uma base para minúsculas correções na posição do corpo para manter a postura equilibrada. E é importante treinar para fixar em seus olhares, então, desse ginasta em um ponto específico, de forma que eles possam ver as mudanças em informações visuais de uma forma mais fácil, tá? Então, lembrando aí que esse sistema ambiental, ele está relacionado também, né, com um equilíbrio, com o tempo também de contato do objeto com a pessoa. Então, pensa lá num jogador de tênis, o tempo para a bola de tênis chegar. Então, tudo isso está envolvido nesse sistema ambiental. Comparação entre os dois sistemas visuais, né? Então, em relação à localização do campo visual, a visão focal ela é somente central e a visão ambiental ela é central e periférica. Tá? A consciência, a visão focal, ela atua no nível de consciência, ela é consciente, enquanto a visão ambiental é inconsciente. Sobre o efeito da pouca iluminação, a visão focal ela é degradada com pouca iluminação, né? A visão ambiental não tem muita interferência disso. E o que cada uma procura resolver, né? A visão focal está relacionada ao que é isto. Por exemplo, o que é isto? Isso é uma bola, isso é uma raquete. E já a visão ambiental, onde está isso? Onde está a bola? Qual a distância da bola em relação ao meu corpo?
Então, gente, voltando aí, né, lá no nosso sistema de circuito fechado, que agora ele já está bem aumentado, né? Nós temos o input, os estágios, né, do executivo, identificação do estímulo, seleção da resposta, programação da resposta, que geram, né, um estado desejado, que é o resultado pretendido, e o feedback antecipado, que vai ser levado para o comparador, né? Nós temos então, né, um programa motor, a medula espinhal e os músculos, que são os efetores, né, que vai executar uma resposta, né? Essa resposta, ela vai gerar um feedback estereoceptivo, que está muito relacionado aqui, gente, com a visão focal. Então, aquela visão, né, que é degradada, com a pouca luminosidade que a gente viu, tá? E nós temos o feedback proprioceptivo. Esse feedback, ele tá muito relacionado aqui com a visão ambiental, tá? Que diz a nossa distância em relação ao objeto, que fala sobre equilíbrio. Então, esse tipo de visão. Vejam que em alguns momentos esse feedback, né, ele vai gerar um estado aí, real, né, que vai ser levado para o comparador para comparar com o estado desejado. Caso tenha algum erro, esse erro vai ser processado e levado como o input, né, para o estágio aí para chegar no executivo e corrigir, fazer as correções que se façam necessárias. Vejam, né, que essas correções no movimento, nós temos também correções que são realizadas aqui, ó, entre M1 e M2, que muitas vezes são correções, né, geradas por reflexo, tá? São correções mais fáceis de serem realizadas naquele movimento, beleza? Então, nós vemos todos o processo aí de sistema de circuito fechado. Então, um exemplo, né? Quando um técnico aí de beisebol, ele orienta os batedores para observarem a bola e não balançarem o taco quando o movimento parecer correto, eles podem estar oferecendo uma maior ajuda do que quando eles dizem aos batedores para lançarem o taco quando a bola parecer ter atingido um ponto particular no espaço. A informação, né, gente? Parecer correto, ela encoraja o uso do sistema de visão ambiental do batedor. E a informação de tempo para contato, que é mais confiável aí, derivada do fluxo óptico que a gente viu, tá? E a instrução ponto no espaço, por sua vez, ela encoraja o uso do sistema visual focal do indivíduo e o controle consciente. Isso vai resultar em uma performance pior. Então, o fato de esse técnico, né, ele dizer para esse batedor, para ele executar o movimento quando parecer correto, né, isso aí vai ajudar aí na performance dele, tá? Lembrando aqui, né, gente, que essa visão ambiental, ela é operada de uma maneira inconsciente, relativamente rápida, ela percorre níveis mais baixos aí do sistema nervoso central, ela opera em um nível intermediário no sistema, fazendo pequenos ajustamentos de ações programadas, tá? Por sua vez, a visão focal, né? Ela é um processamento consciente, ele é lento e demanda atenção. E ele é transmitido pelo circuito que passa pelos estágios de processamento de informação. Então, a correção aqui nesse movimento vai demorar mais tempo, ok? Então, em relação agora sobre dominância visual e captura visual. Mais frequentemente, né, os executores, eles optam por utilizar a visão, porque ela representa o sistema sensorial mais dominante, conforme eu já disse, uma dominância, então, visual. E tem um poder também, inevitavelmente, de capturar a atenção deles, que é uma captura visual. Então, em situações, por exemplo, nas quais a informação visual ela é muito importante para a performance da tarefa, isso não é um problema. Mas em outras situações, a dependência excessiva aí da pessoa na visão, ela pode causar uma performance ineficaz. Por exemplo, o velador aí que presta atenção exclusivamente na informação visual, ele pode ignorar outras fontes de informação,
como o som que o barco faz à medida que se desloca na água. E esse som que o barco faz pode fornecer uma informação sobre a velocidade, tá? Então, é essa a questão, né? Que muitas vezes essa dominância visual, ela pode prejudicar aí a performance do atleta. Essas foram as referências utilizadas para essa aula. E eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês nessa videoaula. Espero ver vocês na próxima. Muito obrigada!